A gente vive a vida, né? Nós estamos caminhando, escolhendo, acertando e errando em todos os sentidos. E nessa caminhada Deus não nos deixa órfãos, Ele nos dá a sua palavra. Então, tanto para você que nos visita, como para nós que já estamos aqui muitas vezes, nós temos experimentado na nossa vida e nas outras vidas, que essa palavra ela é eficaz, ela é viva, ela produz naqueles que chegam perto dela um renovo de dentro para fora. Então, o objetivo desta ministração nesta noite é atingir os corações que estão vivendo, que farão escolhas e que, se observarem os princípios que estão nesta palavra, serão sempre bem-sucedidos, por que não dizer bem-aventurados, felizes. E aí nós teremos muitas bênçãos para contar. O objetivo é esse, é que nos apropriando da porção da palavra de Deus que vamos analisar de forma muito superficial, porque o tempo não nos permite muito mais, nós possamos absorver o ensino, reter o princípio e utilizá-lo no dia mau. Porque a palavra que nós vamos ler é um exemplo de dia bem mau. Como aqueles que estão vivendo, as pessoas vítimas, cujos familiares foram vítimas daquela tragédia lá em Minas Gerais, de novo. Estão vivendo um dia difícil, um dia mau. Mas dificuldade e adversidade é sobrenome da caminhada com Cristo. Mas vitória também. Bênção também. Tudo isso está dentro do mesmo ensino. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler do 9 ao 21. Gênesis 21, do 9 ao 21. Gênesis, capítulo 21, do versículo 9 até o versículo 21. Diz assim a palavra: Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: Deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: Não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Também do filho desta serva, porém, farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar?
não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço, e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, e habitando no deserto foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. O que a gente vê aqui é uma situação muito difícil, é uma crise, é uma situação que se instala e que se revela para Agar e seu filho, e naquele momento é terrível, é uma adversidade, é uma luta de vida ou morte, e nesse caso, no momento em que estava sendo vivida, de morte. E Agar sai errante pelo deserto, Gênesis 21, 14. Ela, parte B, partiu e foi andando, errante pelo deserto. Dá para pensar numa pessoa que acabou o chão, a sua força terminou, os seus recursos findaram. No deserto não tem comida fácil, e se tivesse, ela não tinha condições de caçar. No deserto não tinha água, porque deserto é seco, e à noite é gelado. No deserto não tem como botar uma esteira e tomar um sol, senão será o seu último sol. E ela saiu errante, não apenas porque estava no deserto, mas porque estava aterrada, estava desterrada. Agar estava abandonada, rejeitada, retirada da linhagem. Ela não tinha mais nada. Nós poderíamos até colocar um açúcarzinho nesse texto e dizer: mas ela era escrava e ganhou a liberdade. Tá bom. Ganhou a liberdade no deserto. Ok, você é escravo, está no meu bote? Sim, que bom. Vou te dar a liberdade aqui no meio do Oceano Atlântico. Jogo você no mar e vou embora. Você está livre. Agar, ela perdeu o pasto dos olhos, né? Quando a gente vai no shopping, está cheio de pasto nos olhos. Aí você passa numa loja de carro, que carro bonito. Aí você vai numa loja de roupa, que roupa bonita. Nós vamos para o shopping para dar pastos para os nossos olhos. Às vezes a gente compra mais o que não precisa, com o dinheiro que não tem. Mas a Agar saiu errante também porque um plano que ela necessariamente não traçou, mas que ela esteve envolvida, não deu certo. O plano que Sara traçou não deu certo. Então Agar é o produto de uma falta de fé nesse instante, da sua senhora. Não se pode agradar a Deus sem fé. Quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que abençoa aqueles que buscam a Ele. Por isso surgem músicas assim, conta as bênçãos, porque Deus abençoa mesmo. Ele abençoa. Mas ela era fruto de um plano cuja base era a falta de fé. E lá ela estava errante. Porque quem não tem fé, não tem direção. Quem não tem fé é um navio que está solto no mar ao sabor dos ventos. Quem não tem fé é uma pipa avoada, como diz no Rio de Janeiro. Quem não tem fé está a sabor do melhor argumento.
É preciso que o homem de Deus e que a mulher de Deus tenham fé. Fé nele. Porque você pode ter fé que o Flamengo vai ganhar. E ele perde. Que bom. Você pode ter fé que o Corinthians vai ganhar. E ele perde. Você pode ter fé que vai passar num concurso. E não passa. Ou você pode ter fé que o próximo emprego vai ser melhor do que esse. Quando você chega lá, você tem saudade do emprego anterior. A gente precisa ter fé no Senhor, na palavra dEle. Porque tomando decisões de acordo com esta palavra, nós seremos bem-sucedidos. E foi o que Agar não fez. Porque ao passo que tinha a falta de fé do plano da sua senhora, tinha a falta de fé dela. Em Gênesis 16, 8 a 14, em uma crise anterior, eu vou ler a partir do versículo 6. Disse Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe conforme o bem parecer. Então Sarai a maltratou e ela fugiu da sua presença. Gênesis 16, agora no versículo 7. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que numerosa não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebestes e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem dentre os homens. Ela tinha ouvido, porque Deus tinha falado com ela antes. Mas no versículo 16 do capítulo 21 diz assim: e sentada em frente ao menino, levantou a voz e chorou. Não diz aqui que ela lembrou que Deus tinha falado com ela, que ela daria à luz ao menino e o nome seria Ismael, que significa o Senhor vê. O Senhor ouve. O Senhor me vê e me ouve. Ela não lembrou da palavra de Deus. E quando a aflição chegou na sua porta, a palavra de Deus que foi ouvida e ficou na sua mente, a palavra de Deus que foi ministrada e ficou na sua mente, foi esquecida porque não desceu para o seu coração, e quando a adversidade chegou, e ela buscou no coração dela, só existia medo, só existia tristeza, só existia ódio, só existia angústia, porque ela não colocou a palavra de Deus dentro do seu coração, ela não tinha mais nada para fazer, senão chorar e esperar a morte, porque é o que ela tinha no seu coração. Não é brincadeira viver no reino espiritual. Não pensemos nós que estamos no playground. Sou filho do rei. Vai nessa. Nós vivemos no meio de uma batalha. E o preço é a sua alma. E é a minha também. Vede prudentemente como andais, diz a palavra de Deus. Mas não para nos humilhar. É porque o Senhor quer, quando a gente chegue no deserto, a gente faça como Ismael. Conta-se como verídica a história de um homem que vai ao médico e lhe diz que está deprimido. Queixa-se do seu sofrimento intermitente, diz que a vida lhe parece dura e cruel, que se sente completamente só num mundo ameaçador
e que não tem esperança, pois tudo lhe é vago e incerto. O médico prontamente lhe prescreve a solução. O tratamento é simples, homem, muito simples. Você só precisa se alegrar, proporcionar a si mesmo momentos simples de felicidade. Passear, sair com os amigos, ler um bom livro ou assistir uma peça teatral, uma comédia de preferência. Coisas assim, entende? Preste atenção, eu vi num cartaz hoje de manhã, vindo aqui para o consultório, que o grande palhaço Pagliatti está na cidade. Vá assistir ao espetáculo dele. Você irá rir muito e isso deverá animá-lo. O homem, que era o paciente, se desfaz em lágrimas e diz: doutor, eu sou o palhaço Pagliatti. Não dá para viver se escondendo. Não dá. Homens e mulheres de Deus não vivem se escondendo, não douram a pílula, não diz que leão é gatinho, nem que baleia é sardinha. Homens de Deus medem o tamanho da muralha, 50 metros de altura, 10 de largura. Vamos derrubar. Então canta, filho. Invoca a Deus. Não adianta a gente ficar se escondendo atrás de uma imagem. Vá para o Senhor e diga: eu sou o palhaço Pagliatti. Sou eu esse homem aí, que está morrendo por dentro e que não consegue achar a cura. Sou eu esta mulher que está se desfazendo por dentro, está se mostrando de forte. Deus, eu preciso da sua cura. E se no seu quarto você fizer essa oração, sabe o que vai acontecer? Deus vai curar você. Deus cura? Claro que cura, meu Deus. Só porque o povo fica mentindo aí fora e vendendo milagre, não quer dizer que milagre não acontece. É claro que Deus cura. Deus liberta? Claro que Deus liberta, senão eu não estava aqui, eu estava dançando forró lá no Bar do Cachorro, até hoje. E fazendo festa como DJ. Ninguém sabe. A família sabe. Mas Deus me libertou. Porque Deus é poderoso para libertar as pessoas de tudo que é mal, até de você mesmo. Só não pode deixar ou impedir que a palavra de Deus entre no nosso coração. Lá em Lucas 4, 18 e 19, Cristo diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, anunciar libertação aos cativos, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Está disponível hoje. H ignorou a promessa, mas você não precisa ignorar. Você pode ir lá e pedir a Deus as vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Onde? Em qualquer lugar. Em qualquer tempo. Em qualquer hora. Aqui. E agora. É promessa do Senhor. E é isso que faz o Espírito Santo de Deus. Nos dá uma coroa, ao invés de cinzas. Se está cativo, Ele nos liberta. Mas tinha
tinha um menino que estava lá na história. Esse menino era um menino assim, né? Até porque quando ele foi circuncidado, Ismael foi circuncidado, tinha 13 anos. No ano seguinte, nasceu Isaac, 14 anos. Desmamar Isaac, festa de desmamar, está aqui falando, mais ou menos 2 anos para desmamar, 16 anos. Então ele tinha entre 15 e 17 anos, dependendo do tempo da desmamada. Mais que 15, certamente. Então, já era um jovenzinho taludo, mas ainda tinha a mente e o coração de menino. Mas ele tinha aprendido. A palavra de Deus diz, no 21:17, e ouviu Deus a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. Enquanto Agar estava desesperada, ou não, porque talvez não tivesse mais nem força, estava sem ânimo, caindo, vou morrer, o menino estava orando. Não despreze os pequenos. Ele estava orando no meio do deserto do nada. Você sabe onde é que é o deserto de Berseba? Eu também não. É lá no ignoto. Lá, ali, eu vou dar uma localização dele. Ele é entre o rio Nilo e o Eufrates. E ao norte fica o Crescente Fértil. Pronto. E aí embaixo fica a Península Arábica. Ali dentro está o deserto de Berseba. Em algum lugar ali, que é uma região enorme. Por que eu estou dizendo isso? Meu pai, se tiver alguém pedindo por água lá no deserto hoje, alguém aqui vai ouvir? Ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir. Então, aquele garoto, ao clamar a Deus, é uma evidência de que alguém o ensinou, que Deus acode, que Deus socorre. Gênesis 17, 23 a 25, diz que Abraão circuncidou-se ao Senhor no mesmo dia que Ismael foi circuncidado. Abraão ensinou Ismael. Ele ficou 15 anos com ele. Abraão gostava de Ismael, foi penoso para ele lançá-lo ao deserto. Ele só lançou ele ao deserto porque Deus falou, pode deixar que eu resolvo. Então ele confiava no Senhor e deixou Ismael ir. Assim como deixou Isaac ir. Quando Deus falou, sacrifica, o que ele fez? Leve para sacrificar. E Deus falou novamente, não, Abraão, está comigo, eu resolvo essa questão aqui. Pega aqui o bicho que está, o cordeiro que está preso pelos chifres, e resolveu a questão. Então Abraão confiava em Deus. E como Abraão confiava em Deus, ele ensinou seu filho a confiar em Deus. Nada, queridos, nada é melhor. Você pode dar para o seu filho um curso extraordinário. Ele pode ser um advogado brilhante, um médico, cirurgião espetacular, o cara das finanças que faz chover dinheiro. Ele pode ser o melhor piloto de todos os tempos, o astronauta que foi para Marte. Se ele não tiver a palavra de Deus implantada no coração dele, o seu filho não é nada e você falhou na sua missão de pai. É importante colocarmos nos nossos filhos, no coração deles, a palavra de Deus. Mas não só no deles, mas no nosso também. Abraão, quando circuncidou-se com o seu filho, junto, os dois. E o filho olhou, poxa, o meu pai leva isso a sério, então eu vou levar também. E mesmo sendo renegado, sendo humilhado, sendo expulso, sem ter feito nada de mal, porque não havia nada de mal em jogo, ele não perdeu a fé dele, porque o Deus do pai dele, o Deus que o pai confiou, o Deus que o pai indicou, o Deus que o pai apontou, aquele Deus era poderoso para sustê-lo no deserto, porque o pai dele ensinou isso para ele. E isso foi
fez toda a diferença no momento em que a barragem explodiu. No momento em que o carro capotou. No momento em que a enfermidade com as suas garras tragou aquele ente amado. No momento em que a morte era a única opção para aquele garoto, ele clamou ao Deus do seu pai. Timóteo clamou ao Deus da sua mãe. E isso fez toda a diferença na vida dele. Porque quando vem a dificuldade, e ela virá, e quando vem o fogo que devora tudo, a única coisa que restará é aquilo que dura para sempre. E a única coisa que dura para sempre é a palavra de Deus, e nada mais. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, 10 a 13, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Não é espetacular isso? O fogo vem. E o que é que você tem? Eu tenho prata, ouro e pedras preciosas. Cadê? Está dentro do meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando vem essa dificuldade, irmãos, não existe doutrinas variadas e conhecimentos teológicos, não. É você e a palavra de Deus e o leãozão na sua frente. Diz a história que um homem foi contratado para pintar um barco. Achei legal isso aqui. Enquanto pintava, percebeu que a tinta estava passando por uma fresta no fundo do barco e decidiu consertá-lo. Terminando o serviço, recebeu o seu dinheiro e se foi. Uma semana depois, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou com um belo cheque, uma quantia extra. O pintor ficou surpreso e falou: o senhor já me pagou pela pintura do barco. Ele então respondeu: isto não é pela pintura, é por ter consertado o vazamento do barco. Foi um serviço tão pequeno, disse o pintor, que eu nem quis cobrar, porque você está me dando tudo isso. Meu caro amigo, disse o proprietário do barco, quando eu pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. 3 dias depois, meus filhos, sem me avisar, saíram para uma pescaria em alto mar. Eu não estava em casa naquele momento e fiquei desesperado, pois eu sabia que o barco podia afundar. Você não imagina o meu alívio e minha alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então, examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Você evitou que os meus filhos corressem risco de morte. Muito obrigado. Queridos, Deus nos confiou os filhos dele para que nós cuidássemos. Se você pensa que o garotinho e a garotinha que está no seu lado, ou o jovenzinho e a jovenzinha que estão no seu lado, ou o garotinho e a garotinha que estão no seu coração, no sonho, são seus, não são.
são do Senhor. Eles são herança do Senhor. Logo, são deles para nós. Cuidemos para que o barco deles não tenha furos. Ensina a criança no caminho que deve andar. No caminho, não o caminho. Você caminha com ele e ensina ele. E ele não vai se esquecer. Quando o fogo provar as obras, e toda a palha, e todo o feno, e toda a madeira, e tudo que é vão for queimado, ele permanecerá firme com aquilo que tem de mais importância. O ouro refinado que vem do trono de Deus. Lembra-se? Oriento-te que compres de mim o ouro refinado para que te enriqueças, vestes brancas para que cubra a tua nudez, e o colírio para que cure a tua visão. O que fica depois do fogo, o ouro fica. E a palavra de Deus é ouro refinado. Mas ainda no versículo 17, no 19, perdão, no versículo 17 do capítulo de Gênesis 21, diz assim: ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar aonde está. Queridos, isso é uma revelação de Deus tremenda. E um dos objetivos dessa palavra é mostrar a revelação de Deus. Não revelar a Deus, que Ele já está revelado na palavra, mas lançar luz na revelação de Deus. Isaías 6, de 1 a 5, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus está assentado num alto e sublime trono. Alto. E a palavra de Deus, quando diz alto, é alto de verdade. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Estou lendo Isaías 6, de 1 a 5. E clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E esse é um ambiente onde estava Deus. As vestes dele cobriam o templo. O templo dele, o trono dele é alto e sublime. Os serafins, não diz os números, mas deviam ser bastante, ou devem ser muitos, estão lá voando ao seu redor e cantando: santo, santo, santo é o seu nome. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Então não tem dúvida de quem a gente está falando aqui. Estamos falando daquele Deus lá. Estamos falando daquele Deus lá de Abraão. É dele que nós estamos falando. Estamos falando do Senhor dos exércitos. Estamos falando do Altíssimo. Estamos falando de Cristo. Então Ele é um Deus glorificado, mas Ele também é um Deus ocupado, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, este que fez o mundo, sendo o resplendor da sua glória, que é Cristo, que é o resplendor da glória deste que está no sublime trono, e a expressa imagem dessa pessoa, ou seja, quem estava sentado no sublime trono era Cristo. E Ele é o resplendor da glória de Deus. E Ele é
a expressão exata de Deus. Não me pergunte como é, que aí a gente vai voltar lá para muito tempo atrás e a gente não vai se convencer direito. Mas tem uma coisa que é interessante aqui. Depois de tudo isso, ele tem uma vírgula e fala assim: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, 2 e 3. Sustentando todo. Então, ele está lá no sublime trono, ele está lá com os serafins, ele está no alto, ele está sendo glorificado, a glória dele enche o lugar inteiro e enche tudo. Ele está recrutando um profeta, e a sua natureza e o seu ser não mudou. E aí vem a palavra de Deus, diz, e ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Então ele faz o quê? Mantém o sol aceso, mantém a terra girando, mantém a água do mar salgada, mantém o ar com a proporção correta de oxigênio, nitrogênio e etc. Ele mantém a constelação inteira na sua posição, mantém as galáxias girando, ele chama as estrelas pelo seu nome, e elas respondem, e são bilhões de bilhões, e vamos fazer a chamada daqui das estrelas, e a estrela A, B, C, e a bilionésima. Então Deus é um Deus ocupado. E com isso tudo, um menino clama a ele. E ele faz assim do lugar onde está. Fap! O menino clamou a mim. E então você clama a ele. E do lugar onde ele está, diz: fulana clamou a mim. Fulano clamou a mim. Isso é revelação de Deus. Isso é acesso. Isso é prestígio. Isso é cuidado. Isso é amor. Em Jó 38, 24 diz, quando Deus fala com Jó: onde está o caminho em que se reparte a luz, Jó? E se espalha o vento oriental sobre a terra. Quer dizer que esse Deus que está sentado no sublime trono e faz todas essas coisas, está preocupado com o vento oriental. Alguém, pelo amor de Deus, sabe o que é um vento oriental? Ele sabe. Mas isso é uma coisa muito grande. E Jó 39, 1, ele fala assim: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm seus filhotes? Você sabe. Você sabe. Eu não sei. Cabras montesas. Eu conheço cabra. Eu já fui pastor de cabras e de ovelhas. Na revelação da noite. Também. Juntava minhas cabrinhas todo final de tarde, botava no aprisco, de manhã soltava. Faltava uma, eu ia lá buscar. Eu não era crente, não. É que isso é o que o pastorzinho faz. Cuida dos bichinhos. Mas eu não sei como é que as cabras montesas têm filhotes. Não sei. Sinceramente. Mas Deus sabe quantos cabelos tem na minha cabeça. E na sua também. E é por isso que quando a barragem estourar e o fogaréu pegar, você pode clamar ao Senhor. E se for da vontade de que você viva, você vive. E que se for da vontade dele que você morra, você morre. Mas de uma forma ou de outra, você vai estar com ele. Esse é o Deus que Ismael clamou. Sabe por quê? Porque o pai dele ensinou para ele. Em Apocalipse 2, 8 e 9 diz assim: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, todas elas. Isso dá alegria e dá medo.
conheço as tuas obras. Se o Senhor não falasse, vem para o meu quarto, para o teu quarto, fecha a porta e ora a mim, porque eu vou te abençoar, eu sairia correndo. Conheço as tuas obras. Isso quer dizer o quê? Tudo. Quantos pensamentos? Todos. Quantas aflições? Todas. Quantas tristezas? Todas. Quantas afrontas ao Senhor? Todas. Quantas faltas de fé? Todas. Deus conhece todas. Ele conhece todas. E a tua tribulação, e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, não são, mas são a sinagoga de Satanás. Mas tu és rico. Não é legal? Tu és rico. Sabe por que você é rico? Porque você guardou no seu coração o tesouro da palavra de Deus. E quando o mal ou o dia mal chegar, você vai resistir a ele e vai passar por ele. Porque o Deus Todo-Poderoso ouve o seu clamor, independente da cabra que nasce, do vento que sopra, da estrela que faltou da chamada, do querubim que fala santo dos santos, da glória que enche o templo, do profeta que está com medo. Ele ouve você. E ele ouve a mim. Amém? Então é isso. O objetivo desta palavra é que você entenda que a dificuldade virá, mas que se a palavra de Deus estiver no seu coração, aparecerá também a água e aparecerá também a direção. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Fale com o Senhor agora. Fale com Ele. Bom momento para você confessar a Ele a sua limitação. Bom momento para você falar com Ele e dizer que talvez o seu coração não esteja assim tanto cheio de ouro e de prata. Talvez o seu coração esteja cheio de feno e de palha, daquilo que não serve para nada. Fale com Ele. Fale com o Senhor agora. Aleluia, Deus, nós nos alegramos por esse momento, pela Tua palavra. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo. E eu quero pedir, Deus, que o Seu Espírito, pelo Seu poder, venha sobre as nossas vidas nesse instante. De forma, Pai amado, como a nuvem enche o templo. Que haja isso no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Que nós sejamos, Pai, confortados pelas Tuas verdades. E que ao experimentar da Tua palavra, a nossa vida seja renovada como que por um instante, como que por um abrir e piscar de olhos. Nos ajude para que lembremos dos exemplos que Tu nos dás. Para que nós, no dia em que perguntarem, conta a bênção, meu irmão, nós possamos dizer, você tem tempo? Seja conosco, pois atravessamos essa savana da vida, esse deserto escaldante. Nós precisamos da Tua água, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos da Tua direção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos.